Boa noite, meus queridos irmãos, tudo bem? Estava sumida? Eu estava, mas muitas coisas acontecem, né? Mas hoje eu estou aqui e você não pode iniciar a sua semana sem saber disso, muito importante. E como fundador do canal Jesus Cristo, eu sou apenas um canal de bênção para a sua vida. Roda a vinheta. Devocional, vamos ler lá o livro de Apocalipse, capítulo 22. Na minha Bíblia, o tema diz: o rio de água da vida. E antes de mais nada, vamos fazer uma oração para engrandecer o nome santo de Jesus. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Obrigada por, Senhor, se fazer presente em nossas vidas. Obrigada por mais misericórdia, Senhor, que o Senhor nos deu nesse dia, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de fazer diferente, de fazer aquilo que é o certo. Senhor, nesse momento eu te convido mais uma vez para estar fazendo parte, Senhor, desse devocional. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos abençoar, que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor Jesus, da sua palavra. Obrigada, Santo Espírito de Deus, que o Senhor, a cada dia, Pai, tem se mostrado, Senhor Jesus, quem Tu és. Obrigada por nos fazer reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra divina. Obrigada pelo privilégio de engrandecer o seu santo nome, de poder, Senhor Jesus, fazer a sua obra, Pai, ainda no nosso país, porque sabemos que existe várias partes do mundo que não pode ser pregado, Senhor, o seu evangelho, ó Pai. Obrigada. Deus, fale conosco aquilo que Tu queres nos ensinar nessa noite. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu sem querer fechei minha Bíblia, gente, porque a minha gatinha hoje ela tá fazendo parte, né, da gravação. E ela tá brincando aqui na cama. E vamos lá, Meg, sossega, Meg, vamos aí. Essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa gata. Gente, só me dá prejuízo. Vamos lá. E diz assim: e mostrou-me o rio puro da água do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua graça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitará da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os teus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus breve virá. E eis que prestes venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as e ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava
para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adoram a Deus. E disse-me: não eles as palavras dos profetas desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem-se, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a rainha e a geração de Davi, e bem resplandecente a estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia neste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa palavra, ela veio pela manhã. Eu estava indo trabalhar, era mais 6 e pouca da manhã, e eu pedi a Deus uma palavra para fazer esse devocional hoje, na verdade, e me veio Apocalipse 21 e 22, basicamente falam da mesma coisa. Só que a capítulo 21 ela vai falar sobre a Nova Jerusalém, então ela vai falar, né, da estrutura, o que tem lá, como é que ela foi feita. E eu lendo hoje, que me chamou muita atenção, né? E é uma palavra muito importante, muito edificante também, né? Quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver cabisbaixo e as coisas não estiverem dando certo, também essa palavra nos serve muito, porque ela tá falando da vida de Jesus aqui no capítulo 7. E Jesus fala que ele não vai demorar, que ele breve virá e que nós somos bem-aventurados, porque se nós guardarmos a palavra que estiver nesse livro, nós já somos abençoados por Deus. E uma das coisas também que eu comecei a meditar, isso tem me incomodado bastante, é o fato de que o nosso país ainda é privilegiado da gente ter isso aqui em casa, da gente poder falar com Deus, da gente poder ler a palavra dele, e por enquanto a gente não pode ser enganado. A gente só vai ser enganada se a gente quiser, por falta de conhecimento, por falta da leitura da palavra de Deus. Então, assim, quando eu não consigo ler a Bíblia, eu sempre ponho um podcast, Bíblia falada, né, no Spotify, e eu sempre vou pro trabalho escutando, eu sempre volto
do trabalho escutando, ou quando eu tô na academia eu tô escutando, porque às vezes eu não consigo ler. E aquilo já me dá um entendimento, sabe? Aquilo já testifica a minha fé, aquilo já me fortalece, na verdade, a palavra que eu tava buscando. E já é um jeito do meu espírito estar alimentado da parte de Deus. Um dia desses, eu não vou me recordar quando foi, eu tava escutando Ezequiel, se eu não me engano, foi capítulo 14, que ele tá falando sobre lá a cidade de Israel, né, e que Deus, na verdade, naquela época destruiu por conta da profanação do povo, que eles tinham ídolos, né, eles adoravam muitos ídolos, e Deus decidiu destruir aquela nação naquela época. E que ele dá 3 exemplos, né, de 3 homens que, se eles estivessem lá, agora sim eu não me recordo, tá? Quais são os homens, porque tem um tempinho. E se esses 3 homens estivessem em qualquer cidade, eles iriam ser salvos porque eles eram justos ao Senhor. Eles amavam a Deus. E tudo em volta deles poderiam desmoronar, mas por eles serem obedientes. Eu acho que, se eu não me engano, era Noé, Davi, e tinha mais um homem da Bíblia. E assim, Deus falava que nem os filhos deles iriam ser salvos, mas eles iriam ser salvos. E aquilo, sabe, me comoveu de uma tal forma que Deus fala também sobre as guerras, sobre as pestes, sobre as doenças, e que nada daquilo iria atingir a vida deles. E eu fiquei pensando assim, cara, como é que Deus é quando Ele ama uma pessoa, e quando a gente retribui nosso amor em obediências e obras, né? Quando a gente serve ao Senhor da maneira certa, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu comecei a pensar no cenário que a gente vive atualmente, que, se você for parar para analisar, o mundo tá em caos, vários países, né? Tem países que estão em guerras, tem países que você não pode falar do nome de Deus, as pessoas não amam mais as outras, é só desgraça, e vem doença, e vem as coisas, e a gente tá aí. Estamos de pé até hoje, e esse é o cuidado de Deus, e aquilo, sabe, me deixou tão emocionada. Eu dentro do ônibus, chorando, mas assim, eu tava chorando porque eu tava me sentindo abençoada, tava me sentindo privilegiada de ser filha de Deus. E Deus tem falado muito comigo sobre os últimos dias, né, que a gente está vivendo, sobre a nossa preparação, o que a gente tem feito para agradar a Deus, o que a gente tem feito para cumprir o propósito que a gente tem na Terra, o que a gente tem feito para servir Ele do jeito, da forma correta. Claro que a gente não vai ser perfeito, mas Deus todos os dias nos dá uma oportunidade para fazer direito, sabe? E foi quando Ele me deu essa palavra. E aqui também é uma coisa que me deixou muito, assim, que me chamou bastante atenção, foi que ele falando sobre a luz, que lá no céu não vai precisar de sol e nem de lua. Primeiro, que lá não vai ter noite, né? E o sol não vai ser preciso porque o próprio Deus, ele já tem uma luz divina. Ele já vai deixar o ambiente tudo claro. Uma das coisas também que me chamou bastante atenção aqui é no versículo 11, que ele vai falar que aquele que é injusto vai continuar sendo injusto. Aquele que é sujo, ele vai continuar sendo sujo. Aquele que é justo, ele vai continuar sendo justo. E aquele que é santo, ele vai continuar se santificando. E o que eu quero trazer aqui nessa noite, na verdade, Deus, né? O que Deus está nos dizendo aqui, que se a gente continuar no nosso caminho de justiça, no nosso caminho de santidade, é assim que a gente vai permanecer, porque está escrito na palavra dele. E não existe outra pessoa no mundo que pode mudar esse cenário a não ser nós mesmos. Então, assim, é luta todos os dias, né? A gente vai ter que lutar para continuar nesse cenário, pra gente continuar vencendo.
E através de Jesus, através de nossas orações, através da palavra, através do jejum, através dos nossos devocionais, que a gente separa o tempo para Deus, é assim que a gente vai nos manter de pé. É assim que Jesus vai estar ao nosso lado. Se a gente aceitar Ele de todo o nosso coração, todos os dias, não é apenas tipo, eu aceito Jesus, mas a gente aceita Ele de verdade? Eu aceito Ele todos os dias? Eu aceito Ele em todas as minhas decisões? Porque eu posso aceitar Jesus para algumas coisas e para outras coisas eu não aceitar, né? E é isso que Deus tem para falar com a gente. Será que a gente tem feito aquilo que realmente nós fomos chamados para fazer? Será que a gente está se preparando como uma noiva se prepara para o seu noivo? Porque Jesus, breve, que esse céu ele vai se rasgar de ponta a ponta e Jesus vai vir com todos os seus anjos. Será que nesse mínimo segundo que a gente fecha e abre os olhos, a gente vai estar preparado? Ou o nosso espírito vai estar limpo para subir junto com Deus? Junto com Jesus e seus anjos? É essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, em todos os momentos que a gente se pegar pensando em Deus. Será que eu tô adornada? Será que eu tô pronta? Será que eu tô arrumada? Será que eu tô limpa para encontrar com o meu Deus? Você já viu, assim, uma preparação de um casamento, um casamento bem planejado, né? E mesmo assim sempre acontece alguma coisa. Mas um casamento bem planejado, ele requer tempo, ele requer recurso, muito recurso. Preparação, a noiva, ela tem que ver o bolo, ela tem que ver o espaço, ela tem que ver a igreja onde ela vai casar, ela tem que ver a decoração, ela tem que ver o vestido. E muitas das vezes esse vestido, ela experimenta diversos vestidos mesmo se não gosta. Aí o noivo tem que ver o paletó, tem que ver madrinhas, tem que ver padrinhos, tem que ver lista de presentes, tem que ver lista de convidados. Olha quantas coisas aqui eu falei para no dia do casamento sair tudo da forma que eles planejaram. Tirando as desavenças que acontecem, né? Tipo, o lugar que seria desmarcou, ou o buffet não deu certo, e no final de tudo dá tudo certo. É assim a nossa vida com Deus. Se a gente não tiver um dia, né, de preparação, de Bíblia, de oração, às vezes um louvor que você canta para Deus, muitas das vezes não que seja o suficiente, mas aquilo já alegra o coração dele, porque ele sabe que você lembrou dele naquele pequeno momento do seu dia. É uma oração que você às vezes ora por uma pessoa que, enquanto você está orando por outras pessoas, Deus está cuidando de você. E nisso ele vai te fortificando, ele vai te preparando e vai te fazendo um novo ser. E Deus tem falado muito comigo em relação a isso, sabe? Da nossa preparação diante dele. Como eu não sei se vocês conhecem, mas uma parábola muito famosa é a parábola das 10 virgens, que eram 10 virgens, 5 tinha azeite na lamparina reserva e as outras 5 não tinha. E elas estavam se preparando para o noivo, e quando o noivo chegou, 5 delas, elas não tinham lamparina. Então eles não viram na hora que o noivo chegou e ficaram para trás. Será que você tem azeite suficiente para encontrar com Jesus? Será que a sua luz, ela tá acesa e vai ter combustível para ela se manter acesa? E Deus tem falado, sabe? Não só comigo, eu creio que com várias pessoas. E a gente precisa se atentar um pouquinho mais com isso. Eu sei que as coisas, né? Às vezes nosso dia é
completamente cheio, sabe? O meu dia também é muito cheio, ele começa de madrugada. E eu trabalho, eu estudo, eu faço um monte de coisas, cuido da minha casa, do meu marido, e eu tenho que encontrar um tempinho pra Deus, porque no meio de tudo, não que as coisas na minha vida não sejam importantes, mas isso aqui é mais importante. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas que vêm são consequências. Eu não tô aqui pra dar sermão pra ninguém, mas é o que Deus quer falar com a gente hoje. Mesmo se Ele tá falando com você, Ele tá falando comigo também. Eu tô apenas reproduzindo aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. E é muito importante, muito, muito importante. A nossa vida com Deus tem que ser o foco principal da nossa vida. A gente tem que acordar pensando em Deus, e dormir pensando em Deus. Porque na palavra dele diz que ele vai vir como um ladrão. Nem Jesus e nem os anjos sabem, apenas o Pai. Quando Deus falar assim, filho, vai, ele vai vir. E se eu tiver de qualquer maneira, eu não tenho chance. Eu não vou ter nenhuma chance, porque ele me deu a chance, tipo, eu tenho 26 anos agora. Ele me deu 26 anos de chance e eu não agarrei essa chance. Então, assim, é muito importante. A nossa essência tem que estar no Senhor. A gente tem que ser para Ele como um perfume agradável, a gente tem que ser como um cheiro suave para Ele. E voltando aqui ao livro que nós lemos, uma coisa também que me chamou muito a atenção foi sobre que ele vai falar que se a gente acrescentar uma sequer palavra, a gente vai ser amaldiçoado com as pragas desse livro. E outra coisa aqui diz que se a gente tirar, a gente vai perder a nossa chance, a nossa parte de entrar no livro da vida e na cidade santa. Então, assim, Deus tá dizendo aqui rasgadamente que isso aqui é muito importante e a gente tem que seguir a risca. A gente não pode nem acrescentar e nem tirar nada, porque terá consequências. Vamos ter consequências. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, muito importante. Eu fico até assim, meio assim de falar, mas tem que falar. E a gente, se não for dessa maneira, infelizmente a gente não consegue. Então, assim, Deus, ele é amor, mas ele também sabe corrigir. E se ele tá nos corrigindo é porque ele nos ama e ele tá nos dando mais uma chance. Então, você que tá afastado dos caminhos de Deus, ou você que nunca conheceu a Deus, você não sabe o que tá perdendo. É uma coisa maravilhosa, sabe? Ele tá sempre com a gente nos dias mais difíceis. Ele tá com a gente e a gente consegue sorrir. Às vezes eu tô passando por cada coisa assim que eu devia estar moída, eu devia estar assim depressiva. Mas eu tô sempre com o meu sorriso no rosto e eu tô sempre falando pra mim mesmo que é só uma fase e que isso vai melhorar. E as pessoas conseguem ver em mim a felicidade, mas não sabem o que eu tô passando. Lá no meu trabalho, muitas das vezes eu dou vários conselhos, sabe? Converso com as pessoas e eu trabalho num lugar onde as pessoas têm uma vida financeira muito boa e eu vejo aquelas pessoas assim, passando por cada coisa, eu vejo pessoas abatidas, tristes. E a gente não consegue entender, mas porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Não adianta nada que tem nesse mundo vai preencher o vazio que existe dentro da gente. Esse vazio que existe em todos nós é o lugar onde Deus habita ou tem que habitar, né? E quando esse lugar ele é preenchido, não importa a situação que você está passando, não importa o seu status, não importa a sua vida financeira, se Deus ele habita nesse lugar, a sua vida é, vou dizer, a melhor coisa do mundo, porque Deus é a melhor coisa do mundo.
Eu nem sei o que seria de mim se Deus não existisse, se Ele não me criasse. E Ele me fez imagem e semelhança dele, então que eu continue sendo a imagem e a semelhança dele. E é isso. Então, você que tá afastado, volte pra Deus. Ele tá com muita saudade de você. Muita. Você não tem ideia. Ele é a única pessoa que se preocupa contigo, é a única pessoa que vai te amar, a única pessoa que vai te acolher quando você estiver triste, que vai te abraçar quando você se sentir mal. É a única pessoa. E você que tá vendo esse vídeo, não tem nenhuma religião, nunca conheceu a Deus de uma forma tão profunda, abra seu coração hoje, deixa essa semente, ela germinar dentro do seu coração. E que você vai ver que a sua vida vai mudar por completo. Não é fácil, que depois que a gente aceita Jesus, não é que a nossa vida não vai ter nenhum tipo de problema. Não, e se você vê que deu tudo errado, não é aquele que deu tudo errado. Que Deus trabalha dessa forma. Primeiro ele bagunça, né, pra ver o que ele tem que colocar no lugar, como se fosse nossa casa, né? Vai dobrar a roupa. Primeiro a gente espalha a roupa, vê o que é roupa íntima, o que é a blusa, o que é calça, o que é short. E depois a gente vai organizando e nos lugares devido a onde tem que estar. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Primeiro ele desorganiza, para ele ver aonde ele tem que encaixar, o que presta, o que ele tem que jogar fora. E depois ele arruma. E quando ele arruma, é um alívio que você não sabe. Eu não sei nem explicar. Você fica assim, tipo, caraca, já passou, já foi, já tô em outro problema. E é isso, gente, o que Deus tem para falar pra gente hoje. Espero que você tenha sido edificado, que o seu coração tenha enchido de alegria e que Deus nos abençoe mais uma noite. E que se essa palavra fez sentido para a sua vida e você acha que ela vai fazer sentido para outra pessoa, compartilhe. E se esse canal está te trazendo uma evolução espiritual, comente aí nos comentários, tá? Eu vou estar respondendo, dá o seu like. Se quiser se inscrever no canal, pode se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Um beijo. Tchau, tchau.